E aí que legal, hoje eu volto aqui pra gente só falar sobre o silêncio de Deus. E você até me perguntou no dia que eu fiz a proposta, você falou, mas tem assunto sobre isso? Dá pra falar bastante sobre isso? Falou, dá. Dá pra... Jesus, inclusive, sentiu esse silêncio de Deus quando ele fala, porque me abandonaste? Aquele momento foi uma ausência Eu posso deixar para responder Claro, mais na frente isso daí? mas você vai falar sobre isso? Claro. Porque essa é uma parte que muita gente deve se perguntar. Deus abandonou Jesus? O que ele sentiu? Mas vamos... Eu tirei alguns trechos do livro Tá. e eu gostaria que você lesse um tópico e eu outro tópico e a gente fosse meditando. Você pode intervir a hora que você quiser, fazer a pergunta na hora que você quiser. Vamos lá. Gente, vocês agora preparem-se, porque eu quero dividir em duas partes o podcast. Primeiro, a importância do silêncio. Então, essa primeira parte é sobre isso, a importância do silêncio. E numa segunda parte, eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Para que é o silêncio de Deus? Por que Deus silencia? Qual é o motivo que Deus silencia? Para que ele está fazendo isso? Por que Deus não fala comigo? Qual é o intuito de Deus? Por que ele fica em silêncio? Tudo isso a gente vai conversar e eu tenho certeza que vai ser muito importante. Tá bom. Eu começo? Pode ser. Você lê um tracinho, um tópico, eu leio outro. Tá bom. Só encontramos Deus no silêncio eterno onde ele mora. O Senhor já ouviu a voz de Deus? É uma pergunta, né? O Senhor já ouviu a voz de Deus como está ouvindo a minha? Olha que bonito. Só encontramos a Deus no silêncio. Vilela, você não vai encontrar Deus no barulho. Não vai. Deus não é barulho. Deus é silêncio. Confusão. Pode prestar atenção. Ninguém aguenta ficar em barulho. Ninguém aguenta. Chega uma hora que estressa o barulho. O barulho te estressa. Deus não é barulho. Não só a gente, como qualquer animal, né? Exato. Incomoda com barulho. Animais se incomodam com barulho, o ser humano se incomoda com barulho. Eu não sei como eu vejo algumas criaturas passando com aquele carro ensurdecedor, com 300 caixas naquele carro. A gente que tá passando não aguenta aquele barulho. Nem escuta mais, eu acho, né? Tá com... Mas só encontramos a Deus no silêncio, onde Ele mora. E a pergunta que o livro já fez para nós é: você, Vilela, já ouviu a voz de Deus como está ouvindo a minha? Não. Por quê? Aí é o meu tópico aqui. A voz de Deus é silenciosa. Então, já começamos a entender uma coisa. Se eu não fizer silêncio, eu não vou escutar a voz de Deus. A voz de Deus é silenciosa. Se eu estiver no barulho, se eu estiver na agitação, eu não consigo escutar Deus. Você agora. A voz de Deus é silenciosa. Pode ir o próximo. Deus fala no silêncio e só o silêncio parece poder expressar a Deus. Além disso, para reencontrar Deus, onde o homem poderia ir senão nas profundezas mais silenciosas de si mesmo, nessas regiões tão ocultas que nada pode perturbá-las. Para você encontrar Deus no silêncio, você vai ter que ir para dentro de si mesmo. Nas regiões mais interiores, aonde você vai encontrar Deus. Vilela, aqui nós estamos já tratando algo importante. Este Deus, eu vou encontrá-lo dentro de mim mesmo. Nas regiões mais profundas do meu ser. E por que isso é importante? Porque hoje o ser humano está vivendo fora de si. Hoje o ser humano está vivendo na agitação. Hoje o ser humano está vivendo... redes sociais. Para fora. O ser humano hoje tem dificuldade de entrar para dentro de si mesmo. E é dentro de si mesmo que ele vai encontrar Deus. Santo Agostinho, um dos maiores célebres do mundo, ele disse o seguinte: eu te busquei tanto tempo fora, mas você estava dentro, o Senhor estava dentro. Santo Agostinho, eu te procurei tanto fora, mas depois de muito tempo eu descobri que você estava dentro de mim. Tem muita gente, né, que vai atrás de lugares santos, procissões e esquece de primeiro procurar dentro de si, né? A presença de Deus dentro de você, ela é impressionante. Tanto é que a própria palavra de Deus vai dizer: acaso não sabeis que vós sois templo de Deus, que o Espírito Santo mora dentro de você? É sobre isso que o cardeal Sará já está falando. Eu preciso encontrar Deus que está dentro de mim e só aí que eu vou conseguir encontrá-lo. Então, ou seja, Vilela, quem não estiver disposto a entrar dentro de si, nunca vai ouvir Deus. Agora eu leio o tópico. Deus está em silêncio
e este silêncio divino habita o homem. Você. Posso perguntar sobre? Pode. Isso? Deus está em silêncio. O que significa isso? Veja, Ele Deus... está sempre em silêncio? Ele se mantém numa sintonia? Veja, Vilela, Deus, ele é silêncio, mas Deus também é palavra. Nunca podemos esquecer disso. Verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ou seja, nós não podemos entender o silêncio de Deus como alguém quieto, calado, que não fala nada. Quando a gente fala de silêncio, é algo muito maior que isso. É alguém que está... Por exemplo, se eu falo que eu estou em silêncio, o Vilela está em silêncio, eu estou falando que você está em sintonia com você mesmo, você está em sintonia com Deus. Ou seja, você está em paz. Entende? Então, quando a gente fala em silêncio, eu não estou falando de simplesmente boca fechada. Aliás, é bom já começar dizendo que nem todo silêncio é bom. Como assim? Por exemplo, quando você briga com uma pessoa, agora você não quer mais falar com ela. Esse silêncio não é bom. Entende? Então, ou seja... Tem silêncio de apatia, tem silêncio de indiferença. Indiferença, que é o pior, eu acho. Tem silêncio de mentira, tem aquele silêncio que eu estou armando uma cilada para você. Tem o silêncio que eu estou arquitetando um plano para destruir a sua vida. Entende? Então, ou seja, nem todo silêncio é bom, nem todo silêncio é divino. Mas este silêncio, Deus está em silêncio, ou seja, é nele que você encontra paz, é nele que você vai descobrir, é nele que você vai ouvir a verdade, é nele que você vai ouvir a palavra, é somente nele que você vai encontrar a sua essência. Entende? Entendi. Em Deus, estamos inseparavelmente ligados ao silêncio. Se não cultivamos esse silêncio como encontrar a Deus, o homem gosta de viajar, criar, fazer grandes descobertas, mas permanece fora de si mesmo, longe de Deus que está silenciosamente em sua alma. Quero lembrar quão importante é cultivar o silêncio para estar verdadeiramente com Deus. Mediante a Sagrada Escritura, ouvida e ruminada em silêncio, as graças divinas se derramam sobre o homem. Se o silêncio não habita o homem, e se a solidão não é o estado em que ele se deixa moldar, a criatura está privada de Deus. Não há lugar no mundo onde Deus está mais presente que no coração humano. O coração é realmente a morada de Deus, o templo do silêncio. Olha que bonito, o coração humano é a morada de Deus, o templo do silêncio. Nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar na solidão e no silêncio. Moisés, Elias e João Batista reencontraram Deus no imenso silêncio do deserto. No entanto, antes mesmo do deserto, da solidão e do silêncio, Deus já está presente no homem. O verdadeiro deserto está dentro de nós, em nossa alma. A solidão é o melhor estado para ouvir o silêncio de Deus. Eu queria falar sobre o deserto, né? O deserto, ele sempre está em momentos cruciais na Bíblia. Sempre que alguém tem que tomar uma decisão ou está passando por algum momento de dúvida, ele se recolhe ao deserto. É por conta também de você sim. sair da confusão e... Exato. Todo profeta, quando ele queria escutar a voz de Deus, ele tinha que partir para o deserto. Se você estiver na agitação, se você estiver no tumulto, se você estiver fora de si mesmo, você não vai conseguir encontrar Deus. Então, onde que você vai encontrar Deus? Somente no silêncio e no deserto. Fora da agitação e fora do barulho. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Se aqui tivesse um barulho, eu não poderia escutar você. Não é possível haver diálogo se há agitação, se há barulho. Então, eu só posso escutar o Vilela se estiver silêncio. Então, o deserto é o lugar onde eu preciso ir para escutar a voz de Deus. Então, Vilela, vai ter momentos na sua vida que Deus quer que a sua vida se torne um deserto. Deus muitas vezes quer que você vá para o deserto para você escutar a voz de Deus. Esse deserto nem sempre é físico, né? Não é um lugar. Não. Não é um estado físico, mas é um estado de alma onde você se predispõe
a buscar a Deus, a entrar no... É tipo assim, é como se fosse aquilo que Jesus falou, quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em segredo. Então, se você não entender isto, você não vai ouvir Deus. Fecha a porta do teu quarto sozinho e ora. Então é como se, pensa, sua casa está cheia de gente, então é um momento de você ficar sozinho com Deus, é um momento de você escutar Deus, é o momento do deserto. A Bíblia inteira, nós vamos ver homens que vão ao deserto para ouvir a voz de Deus. Mas nós vamos chegar lá, essa primeira leitura é só para suscitar muita coisa. A palavra não é apenas um som, é uma pessoa e uma presença. Deus é a palavra eterno, o Logos. É no silêncio e não no tumulto e no barulho que Deus entra nas mais íntimas profundezas de nosso ser. O ser de Deus está presente em nós desde sempre em absoluto silêncio. Você lê essa página inteira agora? O silêncio não é uma ausência. Os verdadeiros questionamentos da vida... Isso é importante, eu quero parar aqui. O quê? O silêncio não é uma ausência. Quando a gente fala que Deus está em silêncio com você, não estou dizendo que Ele está longe de você. Quando você faz carinho no seu filho em silêncio, você não está longe do seu filho. Pode parecer que ele está em silêncio e está longe observando, e não. Ele está bem perto. Amorosamente, Deus está bem perto de você, te amando, te ajudando. Só que o que você precisa naquela hora é de silêncio. Você não precisa naquela hora de palavras, você precisa de silêncio. Gente, o silêncio faz parte da nossa vida. Os casais que se amam fazem silêncio um para o outro. O pai que ama o filho faz silêncio com o filho. E isso não significa ausência. Então, isso é muito importante. Ou seja, silêncio de Deus não significa ausência. Deus me esqueceu. Deus não está comigo. Não, isso é preciso tirar da nossa mente desde já. Pode seguir. Vamos lá. Os verdadeiros questionamentos da vida são feitos em silêncio. Isso é verdade. Sim. Isso é muito verdade. É quando você para, fica no teu canto e começa a pensar em coisas. E eu tenho sentido que no mundo atual, parece que o mundo não te deixa tempo para você nem se questionar das coisas mais básicas. Por que eu tô levantando todo dia? Por que eu tô indo trabalhar? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Você já tá começando a entender, Vilela. Sem silêncio você não medita a vida. Sem silêncio você toma decisões erradas. Sem silêncio você faz as coisas pela emoção. Sem silêncio você faz o que vem na cabeça. Sem silêncio você vai de acordo com o que a mídia tá ditando para você. Falta aquela coisa que a gente... Pelo menos na minha época, que o pessoal, a gente é do interior, né? Fica o pessoal na frente da varanda, olhando a vida, pensando. E hoje em dia isso é tido como é preguiçoso, tem que fazer alguma... Se mantenha ocupado, né? A gente se sente mal de não estar fazendo nada. Você já está entendendo tudo. Gente, o Vilela está entendendo tudo. Eu gostaria que quem estivesse em casa... Exatamente isso. É olhar para as estrelas. Olhar para as estrelas, olhar para a natureza. Gente, tanta coisa que a gente tá perdendo. Ficar olhando o teu filho brincar lá. O meu filho tá Exato. Tá lá. Não é, filhão? Não tenhamos medo de ficar em silêncio, para fora e para dentro de nós mesmos. Se queremos ser capazes, não apenas de perceber a voz de Deus, mas também a voz de quem está ao nosso lado, a voz dos outros. Em silêncio você ouve a voz de Deus, você ouve a voz das pessoas, você ouve a voz do seu filho. Por exemplo, quantas pessoas não estão escutando mais o filho porque agora o pai só fica no celular? A mãe só fica no celular. O marido e mulher já não se falam mais porque só estão em celular. A criança olha isso e o que ela faz? Ela vai repetir isso. A gente, sem silêncio, a gente não escuta Deus e a gente não se escuta, Vilela. Verdade. O mundo de hoje não está se escutando. Temos medo de escutar o outro. Temos medo porque escutar o outro, é claro, é comprometedor. Se Deus falar com você, Ele pode pedir coisas que você não gosta. Se você escutar sua mãe, você vai escutar ela te pedir alguma coisa que você não queria que ela te pedisse? Eu vou falar a verdade. Teve momentos na minha vida que eu falei, não, Deus, eu acho que eu entendi, mas eu não queria escutar porque eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa que não era da vontade dele. Então você meio que... Exato. Tá bom, depois eu ouço. Por isso que o texto começou, temos medo de ficar em silêncio. Porque eu sei que Deus vai falar o que eu não quero escutar. Sabe aquela piada do cara que estava procurando vaga no estacionamento do shopping? Para Deus, ele não conseguia vaga nenhuma. Falou, Deus, se o senhor arranjar uma vaga agora para mim,
eu volto à igreja, eu volto a orar. Ele nem terminou de falar, o cara saiu, ele falou, não precisa mais não, Deus, já arranjei uma vaga aqui, viu? Valeu, já arranjei. Nem precisa mais, hein? Olha como é o ser humano, Você tá vê, vendo? né? Ele já dá aquela curva aqui. Ou seja, ele atribuiu a si mesmo, né? Exato, né? Ou a sorte, Ele né? foge da voz de Deus, né? A gente Exatamente. foge da voz de Deus. Lembra que a voz de Deus causa medo no ser humano. A gente falou de medo. Você lembra quando Deus aparece andando depois do pecado no jardim do Éden? Verdade. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. O ser humano de hoje tem medo da voz de Deus. Porque a voz de Deus parece que ela veio para te punir. Ah, agora você vai me expulsar do paraíso. Não, a voz de Deus ela nunca veio para te punir. A voz de Deus veio para te salvar. Então, o ser humano, ele tem medo da voz de Deus porque acha que é punitiva, ele acha que essa voz vai destruir os seus planos, vai destruir os seus passos. E a voz de Deus, ela nunca é para destruir, ela nunca é para enganar, ela nunca é para te deixar para baixo. A voz de Deus é para salvar você. A voz de Deus era para salvar Adão e Eva, mas agora eles têm medo da voz de Deus. Pode continuar, É que Vilano. aqui agora tem uma citação, tem Lucas 10, 38 e 42. Vamos já citar ela? Tá. Eu não vou nem abrir o texto, mas aqui é o seguinte. Lembra daquele fato de Marta e Maria? Sim, sim, sim. Então, esse fato nos fala muito da importância do silêncio. Por quê? De um lado você tem Maria aos pés de Jesus. Eu estou falando em Lucas 10, 38 e 42. Isso. De um lado você tem Maria aos pés de Jesus em silêncio escutando. Ela estava escutando. Ela estava fazendo sala. Do outro lado nós temos Marta agitada com os afazeres, a comida e não sei o que, não sei o que. Só que o detalhe do evangelho é que Marta se incomoda que Maria está aos pés de Jesus o escutando. E aí Marta fala, não te importas que ela fique aí sem me ajudar? Manda que ela venha me ajudar. Aí Jesus pega essa parte e aproveita para dar uma lição. Jesus fala, Marta, Marta, você está muito agitada. Maria, porém, escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Uma só coisa te é necessária, e essa parte não lhe será tirada. Vilela, este evangelho, ele é de suma importância, e a nossa vida é feita de oração e trabalho. Não está certo uma pessoa só orar, e não está certo uma pessoa só trabalhar. A nossa vida deveria ser oração e trabalho. Silêncio e agitação, né? A nossa vida também tem as suas agitações. Mas nessa palavra, Jesus está dizendo que entre o trabalho e a oração, o mais importante é a oração. Entre o trabalho, entre a sua agitação, entre a sua correria e o que Maria está fazendo em silêncio aos meus pés, o mais importante é isto. Este evangelho fala muito com a gente. Por quê? Porque também nós estamos assim no mundo de hoje, muito agitados. Porque eu tenho faculdade, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, é correria, e é isso, e é aquilo, e a gente não está fazendo o que é mais importante. O mais importante é rezar. Exato. Por isso, pode seguir o texto. Sempre devemos cuidar para ser Maria antes de nos tornar Marta. Ser Maria antes que Marta. Caso contrário, arriscamos cair num verdadeiro atoleiro de ativismo e de agitação, cujas consequências desagradáveis afloram muito claramente na narrativa evangélica. O pânico, o medo de agir sozinho, a dissipação interior, um aborrecimento, como o de Marta em relação à sua irmã, e a impressão de que Deus nos deixa sozinhos sem intervir de forma eficaz. Olha que impressionante o que o cardeal está falando aqui. Veja que Marta começa a reclamar de Maria, ou seja, a impressão que Deus me deixa sozinho nos meus afazeres, a impressão que eu não vou dar conta de fazer isso sozinho, por isso que Maria tem que me ajudar. Minha cruz é muito grande. Minha cruz é muito grande. O problema não é esse, o problema que você não está dando conta é porque você não faz silêncio, o problema que você não está dando conta é porque você não entendeu que o mais importante na sua vida é primeiro o seu relacionamento com Deus.
É como se dissesse assim, se você tiver relacionamento com Deus, Vilela, você vai ter força para fazer de tudo. Quanto maior for o teu relacionamento com Deus, quanto maior for sua escuta de Deus, quando o Vilela sair para trabalhar, ele vai ser muito mais eficaz. Porque você ouviu Deus, você ouviu o direcionamento de Deus, você sabe agora exatamente o que você tem para fazer. Então, ouvir Deus é o que te torna eficaz. Quando você fica na agitação da vida, você fica com as inseguranças, medo e tantas realidades. Pode seguir. Assim, ao dirigir-se a Marta, Jesus diz: Marta escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, Lucas 10, 42. Ele lembra a importância de manter nossa alma em paz e silêncio. Salmo 132. Tá? Para estar à escuta do próprio coração. Com ternura, Cristo a convida a parar um pouco e retornar ao coração, lugar do verdadeiro acolhimento e morada da silenciosa da silenciosa ternura de Deus, de quem ela se afastara ruidosamente por conta da atividade a qual ela se entregara. Toda ação deve ser precedida de uma intensa vida de oração, de contemplação, de busca e de escuta da vontade de Deus. João Paulo II escreve: o nosso tempo é vivido em contínuo movimento que muitas vezes chega à agitação, caindo-se facilmente no risco de fazer por fazer. Há que resistir a essa tentação, procurando o ser acima do fazer. É muito fácil, né? A gente entrar num modo automático. De repetição, automático. Eu vejo isso na oração. Às vezes você só tá falando as palavras e você tá pensando no almoço, no outro dia, reunião, e tem que se policiar sempre em relação a isso. Né? Ou seja, olha isso, se você não faz silêncio, você cai na agitação, aí você vai fazer por fazer. Você não vive aquele momento. Todos corremos o perigo de ser capturados pelos negócios e pelas preocupações mundanas se negligenciamos a vida interior, a prece, a oração, o face a face cotidiano com Deus. A ascese. É isso mesmo? Isso, a ascese necessária. Depois me explica o que é. A ascese é necessária para todo contemplativo e toda pessoa que quer ver o eterno e com ele viver. Veja, a ascese é o seguinte, você nunca vai conseguir fazer silêncio sem ascese. Ou seja, a nossa vontade é barulho mesmo, a nossa vontade é agitação, a nossa vontade é ir para o celular, a nossa vontade é ficar o dia inteiro na série, a nossa vontade é ir para curtição, entendeu? A ascese é isso aqui, cara, eu tô querendo ir para isso, minha vontade é essa, o meu corpo quer isso, meus olhos querem isso, mas eu preciso de silêncio. Então você vai ter que renunciar, você vai ter que fazer uma ascese, você vai ter que se mortificar. Então isso é impressionante. Para fazer silêncio eu também preciso de ascese. Ou seja, fazer o que eu não gosto de estar em silêncio. Eu preferiria o celular. Eu preferiria a festa. Eu preferiria a bagunça, entendeu? Então, a fuga. Você falou uma palavra muito importante. Temos medo do silêncio e então fugimos do silêncio. E o barulho é a nossa fuga. Quem dizia isso é um grande filósofo, Blaise Pascal. O homem foge de si mesmo e ele procura o divertimento para fugir de si mesmo. Todos corremos o perigo de ser capturados pelos negócios. Você já leu essa? Pode. Agora Thomas Merton. Thomas Merton escreveu: a necessidade de silêncio é particularmente evidente nesse mundo onde há tanto barulho e palavras ineptas. O silêncio é necessário para protestar e reparar a destruição e os danos provocados pelo pecado do ruído. É verdade que o silêncio não é virtude, nem o ruído é pecado, mas o tumulto, a confusão e o ruído perpétuos que reinam na sociedade moderna são expressão dos seus mais graves pecados, sua impiedade, suas orgias, sua depravação moral, sua arrogância perante o eterno, seu desespero. Ou seja, o barulho que o mundo vive é consequência do seu pecado. O homem está tão afastado de Deus que a consequência é barulho, que a consequência é agitação, que a consequência é a dissipação. O ser humano de hoje não está inteiro em si mesmo, não está em paz, não está tranquilo, não está harmonizado consigo. Um mundo feito de propaganda, de argumentos infindáveis, de críticas ou simplesmente tagarelices é um mundo onde não vale a pena viver. Vivendo num mundo de ruídos e superficialidade, provocamos a decepção de Deus e não podemos ouvir a tristeza e as queixas do seu coração.
O silêncio interior põe fim aos julgamentos, às paixões e desejos. É absurdo falar de silêncio interior sem falar de silêncio exterior. Há no silêncio uma exigência para cada um de nós. Controlamos o tempo da ação se sabemos silenciar. A vida de silêncio deve preceder a vida ativa. O silêncio da vida cotidiana é a condição essencial para viver uns com os outros. Sem a capacidade de silêncio, perde-se a capacidade de ouvir as pessoas com quem vivemos, perdemos a capacidade de amá-las e compreendê-las. A caridade nasce do silêncio, ela procede de um coração silencioso, capaz de estar atento, ouvir e acolher. O silêncio é uma condição de alteridade, uma necessidade para a compreensão de si mesmo. No ruído da vida cotidiana, há sempre certa inquietação que se desperta em nós. O barulho nunca é sereno e não leva a compreender o outro. Pascal estava certo ao escrever: toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, é que de não se serem capazes de serem incapazes de permanecer quietos num quarto. Pascal diz: ninguém consegue hoje ficar quieto num quarto sem fazer nada. O ser humano assim se sente infeliz. Verdade. Hoje, no mundo ultra-tecnicista e atarefado, como encontrar o silêncio? O ruído cansa e temos a impressão de que o silêncio tornou-se um oásis inatingível. Quantas pessoas são obrigadas a trabalhar no meio de uma confusão que as angustia as desumaniza? As cidades tornaram-se infernos barulhentos, onde nem mesmo a noite é poupada das agressões sonoras. Sem barulho, o homem pós-moderno cai numa inquietação surda que não quer escutar e lacinante. Ele está habituado a um ruído de fundo constante que o adoece e o dopa. Vivemos num barulho constante que nos dopa. O ser humano está dopado. Está viciado. Está viciado no barulho. Sem barulhos, o homem fica inquieto, febril e perdido. O barulho o tranquilizava como uma droga da qual ele se torna dependente. Com sua aparência festiva, o ruído é um turbilhão que evita olhar de frente. A agitação se torna um calmante, sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho, de estado onírico sem consistência. Mas esse ruído é um medicamento perigoso e ilusório, uma mentira diabólica que proíbe o confronto com o vazio interior. O despertar só pode ser brutal. Pronto. Eu acho que a gente nem vai precisar ler mais, que eu acho que chegamos aonde eu queria. Bem pesado isso. Eu até quero repetir para a gente entender o que você acabou de ler. Sem barulho, o homem fica inquieto. Coloque qualquer pessoa sem celular na mão hoje. Nossa. Você vai ficar inquieto. Não sabia nem o que fazer com as mãos, né? Isso é problemático. Isto mostra a nossa doença. Eu vejo no avião, quando tá sem sinal, a galera desesperada de não ter o que fazer. Não, e quando falta luz. É. E quando falta um aplicativo que todo mundo fica desesperado, um WhatsApp que para, uma rede social. Que eu vou fazer? Antes era assim. Antigamente não tinha. Você lembra dessa época? Sim. O telefone era fixo, né? Sim. Dizem que quando o telefone era fixo, a gente era mais livre, né? Vilela, o ser humano ficar inquieto sem o barulho, isso mostra a doença que o ser humano vive. Veja, o cardeal fala, ele fica febril e perdido, parece que tá com febre, tô doente. O barulho o tranquiliza como uma droga da qual ele se torna dependente. Então veja, toda essa agitação do mundo atual virou uma droga para o ser humano. O ser humano agora é dependente de celular, o ser humano agora é dependente de televisão, o ser humano agora é dependente de estar escutando alguma coisa, o ser humano agora é dependente de Wi-Fi. Você pode ver, todo lugar que qualquer pessoa chega hoje, a primeira pergunta é o quê? Qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Porque eu preciso me conectar à minha droga. Claro, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que a gente não precisa, a gente precisa trabalhar, todo mundo precisa. Eu também chego assim, num lugar, querendo saber o Wi-Fi, porque eu preciso muito. Chega no paraíso e cadê o Wi-Fi? Aqui tem Wi-Fi? Pois é. Então, é uma droga a qual o ser humano hoje está dependente. Veja, com sua aparência festiva,
O ruído é um turbilhão que evita olhar de frente. Na verdade, você está fugindo de alguma coisa. Sempre. A agitação se torna um calmante, um sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho, de estado onírico, sem consistência. E, gente, já está provado aí pela ciência do que, por exemplo, um celular causa no cérebro, que é como se fosse uma droga. Esses rios já está provado, tem vários estudos. Eu achei impressionante. Países como a Austrália já estão estudando, não sei se foi aprovado, se vai ser, se não vai ser, mas estão estudando a possibilidade de não dar celular para as crianças até os 16 anos. O quê? País de primeiro mundo. O tamanho do estrago que faz no cérebro. O tamanho de estrago que faz no cérebro das crianças, é uma droga. Crianças estão ficando dependentes. E veja, tudo isso vai nos colocando para fora de nós mesmos. Quando você fica muito para fora de você mesmo, você não encontra a tua verdadeira essência, que é as perguntas que você me fez no começo, Vilela. Qual é a minha verdadeira essência? Qual é o plano de Deus para mim? Como que você vai saber qual é a tua essência? Qual é o plano de Deus para você se você vive fora de você? E o algoritmo, ele te mostra alguma coisa feita exatamente para você ter mais desejo de ficar mais tempo ali. Exato. E é o mesmo processo do vício, né? É te dar uma sensação de que nada é suficiente, aí você quer mais, você quer mais. E o algoritmo mostra o seu vazio. É. Porque você que gosta de futebol, ele vai mostrar o futebol. Você que gosta de pornografia, ele vai jogar pornografia. Ele vai mostrar que esse é o seu vazio, que não te preenche. E aí você vai precisar de doses cada vez maiores e a sensação de saciedade é cada vez menor, né? É como droga. Exato. Você via um pouquinho e ficava satisfeito. Aí você precisa ver 2 vezes mais e não fica tão satisfeito. Exato. Aí Droga. Mais. Mas eu queria destacar que tudo isso você foge de você mesmo. Aqui que está o segredo. O relato que eu trouxe de Adão e Eva, eu creio que ele é muito importante. Adão e Eva estavam totalmente em Deus. Com o pecado, eles se separam de Deus, porque é isso que o pecado causa, uma ruptura com Deus. Ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo e me escondi. E ele foi se esconder aonde? Atrás de uma moita. Hoje a nossa moita é o celular. Mas eu não imagino que ele fosse burro o suficiente para achar que ele podia se esconder de Deus. O que significa isso? Sim. Isso é muito interessante. Não é um escondimento físico. É porque Deus estava em todo lugar. Sim. Não é atrás do arbusto que eu falo, nossa, onde está? Não tem como. Veja que quando Deus pergunta onde está Adão, não é onde está fisicamente, porque Deus sabe onde todo mundo está. Claro. Ele está em todo lugar. Era o coração dele? Onde que você está que eu não te encontro mais em mim? Ah, tá. Você não está mais em mim. Eu percebi que você saiu de mim. Você saiu da sua essência? Eu sou a tua vida, eu sou a tua felicidade, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Criador. Você é uma criatura. Você pode ser Deus, mas somente por participação, não por natureza. Ou seja, você pode participar da minha divindade, mas você não pode se tornar um outro Deus. Porque Deus não pode criar um outro Deus. Que foi a malícia da serpente. Se você comer deste fruto, você se tornará como Deus. Não, mas isso é impossível. Então, o ser humano, ele foge de Deus. E aí, nesse jardim do Éden, revela a gente. Ou seja, fugimos de Deus e saímos da nossa verdadeira essência. Por isso que tudo que nós estamos conversando aqui é o quê? O silêncio é uma arma poderosa que nós temos, o silêncio em Deus, obviamente, para entrar de novo para dentro de nós mesmos e encontrarmos Deus que está dentro de nós mesmos e reencontrarmos então a nossa essência e o nosso chamado. Quanto mais vivemos para fora, na agitação, no barulho, na festa, no divertimento, mais nós estaremos fugindo de nós mesmos. Vilela, um dos momentos mais especiais do meu ano, e todo ano eu sou fiel a isso, nunca falhei, faz muitos anos. Eu tenho um retiro de silêncio total. Eu pego de 8 a 10 dias de silêncio total.
Então ali eu perco o sinal do celular, desligo o celular total, não tenho internet nenhuma, nada. E eu não converso com ninguém durante 8, 10 dias. Você não tem noção do que é isto na minha vida. É o momento mais especial do meu ano. É como se eu me desintoxicasse de Na tudo. minha cabeça, desculpa eu falar em voz alta, mas eu falo, como é que você consegue? Porque É. não deve ser fácil, né? Eu confesso que hoje, por causa dessa era de celular, por exemplo, quando eu fazia na era que não tinha celular, eu não sofria. É, né? Agora, na era de celular, eu preciso ali dos 2 primeiros dias para desintoxicar, para entender que isso daí eu não vou ficar vendo mais essa mensagem e rede social, essas coisas. Mas olha, Vilela, quando a gente sai ali no 8º dia, no 10º dia, 10 dias em silêncio, sem falar com ninguém, eu estou integrado comigo mesmo e estou integrado com Deus. Eu escuto Deus como você não... Nossa, é ali que eu escuto Deus de uma forma incrível. Só para dizer o seguinte, que é aí que a gente escuta Deus, no deserto, na solidão, no silêncio. O que eu estou falando é que alguém pode até pensar, mas você é padre, você faz isso porque... Não, hoje em dia tem muitas pessoas comuns que fazem isso. Alugam um mosteiro, por exemplo, pede uma pousada no mosteiro, fica lá 5 dias, 6, 7, 8 dias, entendeu? Em silêncio, para ouvir a voz de Deus. Isto é impressionante. Eu só quero terminar de ler aqui. Tá. A agitação se torna um calmante sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho, de estado onírico sem consistência. Mas esse ruído é um medicamento perigoso e ilusório, uma mentira diabólica. Então é uma mentira diabólica que você é feliz no barulho, que você é feliz fora de si mesmo, que você é feliz só em divertimento. Eu não estou aqui criticando o divertimento, eu não estou aqui criticando o barulho, que você não pode um dia ligar uma música alta. Eu não estou falando isso. Estou falando de uma pessoa que só vive nisso. Só vive na música alta, só vive na internet, só vive na rede social, só vive na festa, só vive no divertimento, só vive na praia, só quer a curtição. Ela não tem momentos de interioridade. Essa pessoa não vai estar bem. Veja, uma mentira diabólica que proíbe o confronto com o seu vazio interior. Por que que o ser humano então foge para fora de si? Porque ele tem medo de encontrar ele mesmo. Se você encontrar você mesmo, você vai se deparar com os seus medos. Você vai se deparar com o seu vazio. Você vai se deparar com as suas mentiras. Você vai se deparar com as suas fraquezas. E o ser humano não gosta de se deparar com o seu medo. O ser humano não gosta de se deparar com o seu vazio. Então ele foge de si mesmo e ele vai atrás de algo que possa ser algo que vai satisfazer os seus desejos, mas no fundo, você está fugindo de si mesmo. Você me perguntou como é que você consegue ficar 8, 10 dias em silêncio. Eu confesso que não é fácil, porque ali só tem você e Deus. Então, você se depara com você mesmo, não tem jeito, você não consegue escapar. Não tem pra onde ir, não tem pra... O pensamento... O que que acontece com o pensamento quando você fica em silêncio, não tem distração? Fica pensando em quê? O que passa pela cabeça? Você vai vir os seus medos, vai vir suas dúvidas, vai vir suas alegrias e tristezas, vai vir seus pecados, vai vir suas raivas, vai vir você. Esse confronto com o meu vazio interior é o que eu tenho medo. Só que o que eu estou propondo aqui é não ter medo de se deparar consigo mesmo. Não ter medo de entrar dentro de si mesmo. Não ter medo de encontrar Deus que está dentro de você mesmo. Não ter medo de fazer silêncio. Isso é uma educação que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu gosto de quando pego uma estrada de 3, 4 horas de viagem, eu gosto de ir em silêncio. É mesmo? Gosto. Porque eu acho que esse momento me ajuda a voltar para mim mesmo, para ouvir a mim mesmo. Não colocar uma música. Por mais que eu seja muito musical, mas quando eu vou de carro, eu prefiro o silêncio. Mas já aconteceu isso. Às vezes tava todo mundo dormindo no carro, não podia ligar nada. E aquele silêncio à noite de você dirigindo. E aí você reflete bom. a sua vida.
Porque Tem sem muita ideia silêncio, boa, né? sem silêncio eu não reflito a vida, eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Você entende, Vilela? O mundo de hoje está precisando fazer silêncio. Então sai de casa cedo, vai trabalhar, trabalha agitado, volta em casa, celular, televisão ligada e vai dormir cansado. No outro dia a mesma coisa e a gente entra naquilo que o Papa João Paulo II falou, é o fazer pelo fazer. Você já não está mais preocupado com a sua essência. Vilela, você não é aquilo que você faz. Você não é aquilo que você faz. É. O que você faz é um adendo. O Vilela é muito mais precioso do que aquilo que ele faz. Você vale pelaquilo que você é. Você não vale, o Vilela não vale diante de Deus porque ele faz podcast. O Vilela não vale diante de Deus porque ele é famoso. O Vilela vale diante de Deus porque você é filho. Simplesmente porque você é filho. O seu filho não faz podcast. Ainda, né? Mas ele vale muito para você porque ele é teu filho. E só porque ele é filho Verdade. já é suficiente. Ele não precisa fazer nada. Ele não precisa fazer nada para valer para você. Deus é assim conosco. Faz sentido.